quarta, 11 de setembro, o verso para memorizar, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14:36. Deixando tudo para fugir de Jesus. Pergunta 4. Leia Marcos 14:43 ao 52. O que aconteceu nessa passagem que foi tão crucial para o plano da salvação? No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi! Exclamou ele e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês ensinando, mas essas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. É chocante que um dos associados mais próximos de Jesus o tenha entregado aos seus inimigos. Os evangelhos não explicam a motivação de Judas. Ellen White escreveu: Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não foram sempre tão corrupto para praticar um ato como esse. Havia alimentado a avareza até que essa se transformou na grande motivação de sua vida. O amor a Mamon superou seu amor por Cristo. Tornando-se escravo de um vício, entregou-se a Satanás para ser levado a todo tipo de pecado. O desejado de todas as nações, página 573. A traição em si é deplorada por todos, mesmo por aqueles que usam traidores. Mas a atitude de Judas foi especialmente desprezível porque ele tentou esconder a traição sob o pretexto de amizade. Ele deu instruções à multidão de que o homem a quem beijasse era aquele que deveria ser preso. Parece que Judas quis esconder sua astúcia de Jesus e dos outros discípulos. O caos irrompeu quando a multidão prendeu Jesus. Pedro desembainhou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus se dirigiu à multidão, repreendendo aquelas pessoas por fazerem em segredo o que tiveram medo de fazer abertamente quando ele ensinava no templo. Mas Jesus terminou com uma referência ao cumprimento das Escrituras. Trata-se de outro sinal dessa trama dupla que permeia a narrativa da paixão. A vontade de Deus estava se cumprindo, enquanto a vontade humana trabalhava para destruir o Messias. Todos os discípulos fugiram, incluindo Pedro, que reapareceu seguindo Jesus à distância e acabando por se meter em problemas. No entanto, Marcos 14:51 e 52 fala de um jovem que seguia Jesus, um relato encontrado apenas em Marcos. Alguns pensam que era o próprio Marcos, mas isso é improvável. É notável que ele fugiu nu. O jovem, em vez de deixar tudo para seguir Jesus, deixou tudo para fugir de Jesus. Ser escravo de apenas um defeito de caráter levou Judas a trair Jesus. Isso foi terrível. O que isso deve nos dizer sobre odiar o pecado e, pela graça de Deus, vencê-lo?